Querido irmão no sacerdócio, queridos diáconos, caros irmãos e irmãs, diácono Eduardo, fundador desta comunidade em adoração. Que alegria dizer que esta Santa Missa celebra esta nossa alegre expectativa de Jesus que vem. Esse tempo do advento, caros irmãos e irmãs, é tempo, como nos dizia, não é? Lá no primeiro domingo, não é? São Paulo aos Romanos, de nos despojar das armas, das ações das trevas e de nos revestirmos das armas da luz. Então presta atenção em tudo isso, porque afinal de contas o advento, ela é essa entrada, não é? Dentro do tempo, dentro do ano litúrgico. Nós já intuímos que o ano litúrgico não está em conexão com o tempo civilmente, não é? Como nós marcamos, 1º de janeiro e 31 de dezembro. Na verdade, a festa, não é? A solenidade de Cristo Rei, até as vésperas do primeiro domingo do advento, marca os últimos dias do ano para a vida da igreja, e somos introduzidos dentro desse ano litúrgico, não é? Que tem por predominância esse ano, o ano A, São Mateus. O Evangelho de São Mateus, como nós intuímos, são os mais antigos dentro da liturgia. Então, entramos dentro de um ano litúrgico, como que iniciando nos 3 ciclos, esse ciclo A. E é verdade, gente, de que essa introdução dentro do ano litúrgico já exige de nós uma palavra que está profundamente em crise. Profundamente em crise. Preparação. Ninguém mais se prepara. Somos tomados de uma ansiedade, de uma perturbação, de uma inquietação, para que as coisas se acelerem, não é? E tudo isso é muito projetado até mesmo na nossa vida. O tempo de um namoro na vida de um casal matrimoniado é um tempo de preparação, que exige um comportamento, que exige uma conduta. O seu noivado não é matrimônio, é um tempo de preparação. Mas o que acontece justamente hoje é uma desconfiguração desse tempo. Papa Bento XVI diz: cuidado aos cristãos para não se contaminarem com as modas da época. Se é para nos tornarmos o profissional que queremos ser, a gente vai atrás de um curso que seja mais abreviado, que eu ganhe o mesmo diploma, mas com mais facilidade, sem nos prepararmos tanto. Até mesmo entre nós clérigos, não é? Dentro do seminário, hora e volta, como formadores, a gente vê um seminarista ali querendo, não é? Queimar uma etapa, querendo saltar ali alguma coisa. É que a palavra preparação, caros irmãos e irmãs, parece ter entrado em desuso. Basta que a gente vá ao comércio e a gente olha para as lojas que estão já todas montadas, nós encontramos lojas nos convidando para entrar dizendo: é Natal, o Natal já chegou aqui, entre. Não é Natal. O Natal não chegou ainda. É que nós estamos num tempo de preparação. Então já imagine que o advento por si só já é um tempo de combate. De combate contra toda uma estrutura que foi erguida ao nosso redor, para que nós não vivêssemos aquilo que são as modalidades do tempo do advento. Sem contar que quando no primeiro domingo do advento, fomos convocados, né? Fomos convocados por Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, a despojar-nos das ações das trevas e a vestirmos as armas da luz. E nós bem sabemos quais são essas armas das trevas. E por isso que esse período, que inicialmente eram de 6 semanas no século IV, foi sendo purificado, e depois das reformas litúrgicas da década de 50, desembocamos no Concílio Vaticano II, e chegou para nós um período de 4 semanas, mas 4 semanas, que nós nos preparamos para aquela vinda já acontecida de Jesus. Mas é verdade que o tempo do advento é um tempo de constante vigilância para todos nós. Porque ao passo que evoca uma preparação para as celebrações de sua primeira vinda, o advento nos coloca num constante itinerário até que o Senhor venha. E por isso que as armas
que a igreja, portanto, instrui para que as vivamos, não somente para as celebrações da primeira vinda, mas são armas poderosíssimas contra a ação e o domínio do mal sobre cada um de nós. Dentro do ministério de exorcismo, por diversas vezes eu digo, por tantas palestras, os lugares que eu vou, aquilo que não é nenhuma novidade, porque há 2000 anos essas coisas estão escritas, é que o demônio, em João 10, tem 3 tipos de objetivos. E se você não vem dando tempo a Deus, porque você está sem tempo, deixa eu lhe dizer, o demônio tem todo o tempo do mundo para fazer atuar essas 3 palavras: matar, roubar e destruir. Diante da vergonhosa atitude nossa de não ter tempo para rezar, o demônio tem todo o tempo, e deixa eu lhe dizer, na verdade ele não tem nenhuma virtude, mas ele tem, não é? Essa paciência, para que essa perseverança em fazer com que essas palavras, aos pouquinhos elas vão sendo introduzidas na sua vida, porque afinal de contas o desejo do demônio não é fazer com que uma parte da sua casa caia. Esses dias, numa quinta-feira, acho que foi essa que passou, eu falava justamente disso, é para que a ruína da sua vida seja completa. É verdade que o demônio tem horror a tudo aquilo que é da igreja, e as armas que a igreja oferece por meio do advento são armas poderosíssimas e que muitas vezes sofremos a opressão do mal porque nós não as utilizamos. A coroa do advento, que em muitos lugares se coloca para dinamizar esses domingos, não é, que nós somos introduzidos, apresentam-se, portanto, 4 velas que faz menção ao tempo que depois ficou de 4 semanas para o advento. A primeira delas são 4 armas. Então, memorize no coração essas 4 armas. Memorize. Quem ama, guarda a minha palavra. Às vezes nós não temos a capacidade, nós não temos força de lutar contra o mal, porque nós não guardamos a palavra de Deus. E esse tempo do advento é tempo de intimidade com a palavra. É tempo de nós nos corrigirmos quando a gente chega a dizer, não tenho tempo, porque eu estou muito cansado. O demônio não se cansa e ele tem toda a perseverança do mundo e o tempo do mundo, mas ele vai ser insistente em fazer com que, ou seja, no final de tudo, o plano que ele tem para a minha e a sua vida, de matar e roubar e destruir, seja ali, acontecido, presente. Deus nos defenda então. A igreja, sabendo desse propósito do adversário, desse propósito do inimigo, oferece, portanto, 4 semanas. A primeira, uma arma poderosíssima: vigilância. É verdade que quando a gente vai chamar um vigia, né, para guardar a nossa casa, a última coisa que a gente quer é que ele feche os olhos. Numa atitude bem exagerada, a gente diz até assim, ó, nem pisque. Porque qualquer coisa que acontecer aqui, seus olhos precisam estar abertos para acionar, né, acionar-nos, e aí a gente tomar as providências de vedar com que qualquer tipo de inimigo, de ladrão entre na nossa casa. Mas o período do advento nos convoca justamente ao contrário, de vigiar de olhos fechados. Porque não significa um olhar aberto para fruticar a vida do outro. Fechar os olhos significa vigiar o coração, vigiar a mente, vigiar-nos. Quando fechamos os olhos, abrimos para dentro de nós. É essa vigilância que o advento quer, portanto, e que nos chama. O advento nos chama a uma vigilância interior. Às vezes somos acostumados a vigiar com os olhos abertos para dizer que aquele precisa de conversão, aquele precisa mudar, aquele precisa disso, aquele precisa aquilo. Quando nós começamos a vigiar de olhos fechados, compreendemos, meus irmãos e minhas irmãs, daquelas atitudes interiores, como nos dizia o primeiro domingo do advento, na carta de São Paulo aos Romanos, do despojamento das obras das trevas. E sabe quais são essas obras? A própria leitura do primeiro domingo do advento diz: glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades. E sabe por que vigiar de olhos fechados?
para revestir-nos de Cristo, ao passo que nos despojamos disso. É uma arma poderosa, porque o inimigo não gosta das almas que se vigiam, que se olham. Pelo contrário, às vezes ele até costuma nos distrair para que vivamos olhando os erros das pessoas e daquilo que precisa modificar. Eu estou dentro da comunidade, mas eu estou insatisfeito porque esse grupo precisa mudar, porque esse meu fundador precisa mudar, porque esse vice-fundador precisa mudar, porque isso e aquilo outro. Percebam que se a vigilância acontecesse de olhos fechados, entenderíamos de que essas mudanças todas aconteceriam a partir do momento que você deixasse de ser covarde e abrisse os seus olhos para dentro de você e dissesse: tudo isso precisa começar daqui, da nossa conversão interior, da nossa conversão pessoal. Segunda ferramenta, foi o segundo domingo do Advento, a conversão. Aí você entende o porquê os olhos fechados. Isaías falou, nesses tempos do Advento, que os nossos desertos se transformariam em jardins, e a gente fica dizendo: mas meu Deus, o deserto do Saara ainda continua deserto, cheio de areia. Mas não era uma realidade geográfica que Isaías estava falando. É que quando olhamos para dentro de nós, começamos a enxergar o que em nós é árido, é hostil, é duro, é deserto. E sabe quando é que esses desertos interiores nossos, desertos esses, que às vezes, ou seja, cultiva a aridez e a hostilidade, pautada em bebedeiras, em imoralidades, em brigas, em rivalidades. É preciso que atuemos neste deserto para que ele se transforme. A palavra metanoia vem justamente nesse convite de transformação nossa. Mas quem disse que um alcoólatra que não se sente alcoólatra vai poder se recuperar? Não vai. Um dependente químico, na Fazenda da Esperança, quantas vezes não fui pregar também lá, celebrar a Eucaristia, e eu olhava e dizendo: graças a Deus que vocês tomaram consciência do quanto aquilo estava fazendo mal. Por isso que a gente tem esperança, por isso que a fazenda é essa, né? Nós temos esperança mas se não há consciência, se você não vigiando de olhos fechados, ao olhar para dentro de você, você não perceber que é uma pessoa orgulhosa, você não se recuperará do seu orgulho, e aquilo que é deserto continuará deserto. É quando nós olhamos para dentro de nós e transformamos e pedimos que a palavra de Deus atue nos nossos desertos, e quando os reconhecemos, quando nós o reconhecemos, a palavra de Deus atua. É bem isso que acontece numa grande oração de exorcismo e de cura e libertação que a igreja possui, chamada confissão, sacramento da penitência. O que é que acontece antes que a palavra atue para cancelar os nossos pecados? Antes de que a palavra atue cancelando os nossos pecados, é preciso reconhecimento, é preciso olhar para dentro, é preciso expor os nossos desertos. E a palavra sacramental atuará nesses desertos a fim de que eles se transformem em jardins. Quantos de nós já não temos jardinadas, áreas que até então eram desertas? E quantos ainda estamos na luta de que a palavra de Deus atue nas outras e demais áreas, para que também elas cheguem a ganhar essa jardinagem fecunda da palavra de Deus? Olha só que armas poderosas que isso é o período do Advento. A vigilância, a conversão, a consciência dos nossos desertos. Às vezes no ministério de exorcismo, quando as pessoas acometidas pelo mal e perturbadas pelo mal, elas aparecem a fim de que naquelas opressões elas sejam libertas. E às vezes na sua família, os males que estão sobre elas, às vezes nós rezamos mal, porque a última coisa que nós queremos apresentar é o que foram as causas daqueles malefícios. E por muitas vezes, quando as pessoas chegam para dizer: olha, padre, eu estou acometida de malefícios, e eu começo a dizer: aonde foi que essas coisas começaram? Porque eu não posso, como um médico, achar que uma dor de cabeça seja necessário abrir sua cabeça. Às vezes o seu problema é na coluna, eu preciso diagnosticar as causas do que isso está fazendo. Na nossa oração nós precisamos diagnosticar os nossos desertos. Porque ali onde o demônio costuma nos perturbar, a palavra de Deus precisa estar presente. Primeiro domingo da Quaresma. A palavra de Deus precisa estar presente. O primeiro caminho de cura e libertação é detectar os desertos. É por isso que tem tanta gente por aí
que por não detectar os seus desertos, diz que está muito bem, obrigado. Se você falar para elas de confissão, ela diz, não preciso não, que eu não tenho pecado. Em outras palavras, elas estão dizendo, eu não preciso porque eu não tenho deserto. É tudo florido. E se alguém tiver incomodado com minhas flores, que às vezes parecem mais cactos, né? Então, na verdade, que as pessoas que mudem, porque tem que me aceitar do jeito que eu sou. E pessoas desse tipo têm uma facilidade muito grande de querer impregnar em nós esse tipo de argumento, mas uma imensa impotência de acolher a diferença dos outros. E vem o terceiro domingo do Advento. Uma outra palavra poderosíssima contra as ferramentas do mal, contra as astúcias de Satanás. A palavra é... Vocês sabem qual é a palavra? Ale. Vamos lá? 1, 2, 3. Fale a palavra alegria com alegria, meu irmão. Diga o quê? Qual é a terceira palavra? Alegria. Aplauda o Senhor. É domingo da alegria. Ainda há pouco, quando eu atendi uma mulher, ela chegava chorando, dizendo, padre, eu estou chorando. Depois da missa todinha, né, que o padre celebra ali 1h30 de missa. Ah, padre, estou desesperada. O padre tem que dar uns gritos da mulher ali, né? Mulher, eu não acredito não, que eu passei 1h30 falando no teu pé do ouvido e tu não atendesse nada. Qual foi a maior palavra que o padre disse durante toda a missa? Ela não sabia dizer, porque o demônio ensurdece. Tive que apertar o braço dela e diga, alegria. E eu olhei para ela e disse, e o Senhor está contigo? Tá, padre. E tu estás temendo a quê? Se o Senhor está contigo, você está temendo o quê? O demônio quer sugar as nossas alegrias. Papa Francisco tem batido muito na tristeza de pessoas que acolheram o Evangelho. E claro, de que as comunidades, seus fundadores, têm combatido muito uma coisa chamada neopaganismo, gente. A gente até entende que o paganismo eram pessoas que não conheciam o Evangelho, e quando foram apresentadas ao Evangelho, disseram, eu preciso abandonar-me essa palavra, vou deixar tudo aquilo que eram minhas práticas politeístas e abraçar, portanto, a palavra, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles abraçaram a fé de verdade. Mas o neopaganismo é uma doença tremenda que hoje entra com muita facilidade em tudo que é de comunidade. É o fato de termos sido apresentados ao Evangelho e assumirmos os comportamentos mundanos. E isso tem tirado a nossa alegria. O demônio tem sugado a alegria. Cristãos alegres, São José Maria Escrivá, fundador da prelatura da Opus Dei, falava que um dos distintivos da prelatura da Opus Dei deveria ser a alegria. E é uma das características muito fortes dessa comunidade em adoração, é adorar o Senhor com alegria. Onde é que se encaixa uma pessoa que tem alegria em Deus? A palavra desespero por caridade. Eu tenho pavor essa frase. Peço a Deus penitências e mortificações para eu nunca cair numa coisa dessa. Mas se eu tenho Deus, a palavra desespero, segundo o catecismo da Igreja Católica, é um dos maiores pecados contra a fé, que é a dúvida, a impotência, né, nossa de não podermos e não conseguirmos confiar em Deus. A alegria, portanto, nossa, não é que nossos desertos já são jardins. A nossa alegria consiste no Senhor que chegará e trará com Ele aquela jardinagem onde completará todo o nosso coração e toda a nossa alma. Ele trará, como príncipe da paz, tudo aquilo de que nós necessitamos. Avalie-se você nesse período do Advento. Por isso que esse domingo pode trazer uma séria preocupação, como também pode, ou seja, criar em nós uma alegre expectativa, como nos convoca a igreja. Preocupação porque se tem uma pessoa que disse a nós que chegaria à nossa casa, e se nós não estamos prontos para acolhê-la, afinal de contas houve contratempos, não tive tempo de me preparar, não tive tempo de ajeitar a casa, não tive tempo, né, para isso, não tive tempo de arrumar o quarto, é muito provável que cheguemos a telefonar para essa visita e digamos a ela, não venha não, deu as coisas errado, vamos deixar para o próximo ano. Mas se a gente foi se preparando direitinho, com passos largos, consciente daquilo que a igreja vem nos colocando, é bem verdade, gente, que a gente não vê a hora, porque faz tanto tempo
A gente não vê a hora do encontro, a gente não vê a hora do abraço. E é muito provável que a alegria de quem no Natal não acolhe Cristo, porque o quarto domingo do Advento é justamente essa palavra, acolhida. Quais são os frutos da nossa acolhida? É de celebrar um Natal aparentemente alegre. E aí, quando as luzes do pisca-pisca apagarem, as guloseimas que você fez acabar e a roupa nova se tornar velha, o destino seu será o mesmo. Porque evitamos e não prestamos atenção de que a alegria do Natal é uma alegria que passa pela acolhida de Jesus que vem. É a nossa alegria. Muito embora as figuras que na nossa sociedade começam a se misturar, paganizando esse tempo, é Jesus a nossa alegria. O que é celebrar o Natal se nos falta aquilo que no próximo domingo a igreja nos convocará? A acolhida. Você tem acolhido? Perceba o que é que a igreja está fazendo conosco. Ela sabe que as ferramentas de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas ela diz a seus filhos: concederei o meu espírito para que vocês sejam fortes, a fim de que por meio da vigilância, da conversão, da alegria e da acolhida, vocês possam vencer as roupas e as vestes das trevas e empunhar as armas da luz. Meu irmão, se você precisa de paz, se você precisa de libertação, não podemos de hipótese nenhuma ficar olhando para o céu dizendo que o Senhor mande paz do céu como mandou maná. Na verdade, o Senhor dará todos os acessos para que você seja construtor dessa paz e concederá o seu espírito diante da nossa fraqueza para que consigamos. Às vezes nós queremos todos esses benefícios na nossa casa, mas nós queremos de que, da verdade, sem nenhum empenho da nossa parte, Deus realize completamente tudo. E isso não significa que você é cristão. Isso é uma outra corrente filosófica muito perigosa chamada fideísmo. Tudo está nas mãos de Deus. Vai fazendo, Senhor. Olha, eu estou aqui só assistindo, né, com controle remoto e vendo as coisas acontecerem, e o Senhor nos concedendo todas as graças para que possamos atuar como homens e mulheres de fé. Quer combater o demônio? Pergunte à pessoa que está do seu lado se ela quer combater o demônio. Diga a ele para ele: se você quer entrar nesse combate, use armas. Use armas. Levanta assim a sua mão e diga assim comigo, assim, ó, colocando o dedo. Vigilância. Diga comigo. Diga para valer, diga vigilância. Conversão. Alegria. Acolhida. Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer isso com alegria agora? Primeiro, vigilância, conversão, alegria, acolhida. Vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor que vem. Aplauda com alegria. Que o Senhor venha sobre nós, sobre a sua casa, que Ele venha. Que Ele venha sobre nós. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha. Eu agora fui nomeado pároco da minha paróquia de origem, né? O povo que me colocou no colo agora me tem como padre, né? Eu tenho a idade do bairro. O bispo disse: você vai voltar para a sua comunidade de origem. Sou filho da paróquia, sou agora também pai. E só um gesto para concluir a homilia. Eu fiquei muito preocupado porque na noite de Natal aparece muita gente na missa. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Mas na preparação não tem muita gente. Nem no outro dia, no dia principal, né? Dia de Natal. Só na noite. E eu, como pastor, dizia: eu preciso mudar isso. Se as pessoas não vêm para acender a coroa do advento, eu vou pedir para a minha equipe de acolhida, a pastoral da acolhida lá da paróquia, eu pedi para elas confeccionarem pequenas coroas do advento. Foram confeccionadas 400, uma por família. E eu dizia às pessoas: antes do almoço, tem uma espécie de instrução para cada domingo, as orações. Antes do almoço, reúna a família, e se elas não vão para a igreja para se prepararem
imbuídos daquela dinâmica da coroa do advento, você vai levar a coroa do advento para a sua casa. E diga ao povo da sua casa, quem não estiver rezando esses 5 minutinhos não vai comer, eu não faço nem almoço. Não faço nem almoço. Mas não é que todo mundo agora está rezando? Ah, não foi para a missa não, mas está ali a coroa do advento dentro da casa. E você imagine que é uma coisa assim redonda, cheia de mato verde, com 4 velas roxas. Aí a pessoa diz assim, que despacho é esse, né? Que está dentro da minha casa, não é? E eu disse, é ali que começa a evangelização. É no olhar do óbvio, falando do extraordinário. 400 famílias. Hoje, daqui a pouquinho, 400 coroas vão se acender na minha paróquia. Porque família que reza unida, permanece, que assim seja na minha e na sua casa. E que esse tempo do advento acelere a vinda do Senhor, que trará paz, alegria e reconciliação a todos os homens. Amém. Diga Maranatá. Vem, Senhor Jesus. E com grande alegria aplauda a vinda do Senhor.